Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Está no ar mais uma vez e mais uma edição do nosso programa Estúdio Aberto, programa tradicional da Rádio Progresso de Montenegro, a rádio online aqui do Vale do Caí, que sempre tem a produção e a gravação também da JPTV e do portal JP News. Assim, o programa ele é veiculado ao vivo pela RPM Rádio e sempre ele é veiculado gravado, de uma forma gravada, no modo gravado, pela JPTV e pelo portal JP News. São vários assuntos de hoje. Hoje é terça-feira e para quem ouve a gente ao vivo, logicamente é terça-feira. Há uma convocação da ACI Montenegro Parecinovo para uma reunião às 20 horas na sede da ACI para tratar do assunto da ciclofaixa, né? Há um convite para vereadores, também para representantes da prefeitura, para o próprio prefeito Paulo Zeredo, para participar dessa reunião às 20 horas na sede da Associação Comercial e Industrial de Montenegro de Parecinovo. O ACI, portanto, vai tratar oficialmente, pela primeira vez, vai se pronunciar oficialmente sobre esse assunto aí da ciclofaixa, que é um assunto que está tomando conta dos principais veículos de comunicação aqui. Inclusive já foi notícia nacional esse assunto na semana passada, o assunto da ciclofaixa, que segundo o secretário municipal de obras, o Facchini, Ademir Facchini, a previsão para a implantação da mão dupla é para essa quinta-feira, né? A implantação da mão dupla na rua Capitão Cruz, que é o principal ponto onde há reclamações dos motoristas e até dos transeuntes. Portanto, vamos aguardar se vai ser confirmada ou não essa mudança da Capitão Cruz para a próxima quinta-feira. Bem, temperatura agora, para quem ouve a gente ao vivo, é de 31 graus, temperatura bastante alta. Hoje pela manhã já estava muito calor. Temperatura bastante alta aqui e na sede do Grupo Progresso de Comunicação. Bem, tenente reformado sugere mudanças na ciclovia. Uma entrevista que foi feita aí com o tenente reformado da Brigada Militar, José Carlos da Rosa. Ele está dando algumas dicas aí para mudanças na ciclovia. Segundo ele, não pode haver a interrupção na passagem dos ciclistas, né? A matéria completa você pode ver e acessar aqui no portal JP News. Decepcionado com o carnaval, a escola de samba começa a vender suas fantasias. Uma entrevista aqui com o Manuel da Silva, presidente da Escola Tradição, Escola Unidos da Tradição. Ele diz que já está providenciando a venda do material que a escola tinha para os desfiles de carnaval. A Tradição, que foi campeã no ano de 2013 nessa promoção do Grupo Progresso de Comunicação de eleger a melhor escola de samba aqui de Montenegro. Ele diz ainda que, devido aos frequentes problemas envolvendo o carnaval, não pretende mais participar dos desfiles, a não ser que a situação se resolva de forma definitiva. O problema hoje das escolas de samba não é tanto o dinheiro, né? Porque a prefeitura até já liberou a primeira parcela, e ao contrário do ano passado, mas o grande problema nesse momento é a falta de local para ensaios. Mais uma notícia aqui do portal JP News. Responsável pelo asfaltamento da estrada que liga Montenegro ao Caí diz que duplicação das pontes não seria uma boa solução. Uma entrevista que a gente fez com o Roque Collin. O ex-secretário municipal de Parecinovo, Roque Collin, concedeu entrevista à JPTV. Segundo o Collin, que participou de várias reuniões do DAER, como representante e coordenador do grupo que tratava da duplicação, ou melhor, dando uma solução para o enlace entre Parecinovo e São Sebastião do Caí. Segundo ele, a duplicação da ponte não é a melhor solução. Ele alega que isso traria sérios problemas, maiores que os que já existem hoje, para o centro de São Sebastião do Caí, e que triplicaria o fluxo de caminhões pesados para o centro da cidade. Segundo ele, deve ser feita uma nova ponte na região do Parecinovo ou após São Sebastião do Caí, mais próximo do município de Harmonia, ali na divisa entre São Sebastião do Caí e Harmonia. Bem, seguimos aqui com mais informações. Uma notícia agora internacional que está aqui no portal JP News.
Os americanos se preparam para uma nevasca histórica. A costa leste dos Estados Unidos, na Filadélfia, passando por Nova York e Boston, até o estado de Miami, e está se preparando para uma nevasca de proporções históricas. Meteorologistas americanos afirmam que nessa semana a tempestade poderá deixar até 90 centímetros de neve e prejudicar o deslocamento de dezenas de milhões de pessoas. O Serviço Meteorológico Nacional, lá dos Estados Unidos, né, mais conhecido como o NWS, emitiu um alerta de nevasca para a parte norte da costa leste, além de colocar a região entre Nova Jersey e Indiana sob vigilância. Companhias aéreas haviam cancelado aproximadamente 1.800 voos até o início da noite desta segunda-feira. Portanto, essa nevasca histórica que está sendo prevista para os Estados Unidos, para a região leste, né? Lembrando que os aviões eles têm que cancelar os voos quando há essas previsões em função da possibilidade de congelamento. Muitos aviões já tiveram problemas, até queda, em função disso, né? Então, o mais prudente, logicamente, é evitar os voos nesse período onde a nevasca se intensifica. O calendário de eventos ainda pode ser retirado. A distribuição do calendário de eventos 2015 iniciou ainda no ano passado, mais precisamente no dia 23 de dezembro, quando a realização do Natal comunitário, em meio à praça central da cidade. Mas como nem todas as famílias puderam participar do evento, por motivos dos mais diversos possíveis, a administração não deixará de passar o calendário às outras que não o receberam. Essa notícia aqui é uma notícia relacionada ao município de São José do Sul, né? Ela está aqui postada e refere-se, logicamente, a São José do Sul. Ainda não está confirmado o novo itinerário dos ônibus que passam pela Capitão Cruz. A princípio, havia uma informação de que a partir do dia 2 de fevereiro, ou seja, da semana que vem, da segunda-feira, os ônibus passariam pela João Pessoa. Mas essa informação ainda requer uma confirmação, porque é um assunto que foi pesquisado pelo Grupo Progresso de Comunicação na semana passada. E como está sempre mudando esse sistema da ciclofaixa, logicamente que é preciso fazer, melhor dizendo, uma averiguação maior. Bom, agora a gente vai para mais informações. Emoção marca a homenagem aos 242 mortos da Boate Kiss. Essa notícia vem lá de Santa Maria e está sendo promovida uma festa lá para marcar essa data e gerou uma certa polêmica no município, né? Mais de 200 pessoas confirmaram presença na festa marcada para a noite desta terça-feira no Museu Pub em Santa Maria, quando a tragédia do Boate Kiss completar 2 anos. Organizado com o apoio de familiares de vítimas do incêndio, o evento é motivo de polêmica na cidade desde que foi anunciado no início do mês. Na época, o dono do estabelecimento, Marcelo Guindolin, de 35 anos, entrou em contato com a estudante Jéssica Rosado, de 26 anos, para conversar. Irmã de Vinícius Rosado, morto no incêndio, Jéssica sobreviveu ao fogo e é uma das integrantes da associação A Moleque, criada em setembro de 2013 por parentes de 4 vítimas. A ideia, segundo Guidolin, nunca foi fazer uma homenagem às 242 vítimas. Ele afirma ter sido mal interpretado. Olha só o que ele está dizendo. Estão distorcendo tudo. O nosso objetivo é conscientizar os jovens para que façam a sua parte e só frequentem locais dentro da lei, sem correr risco, diz o empresário. O debate foi parar nas redes sociais e nas ruas do município. Os apoiadores entendem que não há nada de errado com a iniciativa e exaltam a decisão do proprietário de doar 50% do valor arrecadado para 2 entidades sociais do município. Quem critica levanta uma série de dúvidas. Flávio José da Silva, do movimento Santa Maria do Luto à Luta, afirma que o museu foi uma das primeiras danceterias a fechar as portas após a catástrofe e também a arrancar a espuma que cobria as paredes internas para evitar problemas com a polícia. No caso da Kiss, foi a queima do revestimento que liberou o cianeto responsável pela maioria das mortes. Silva também questiona o apoio de Ogier Rosado à festa, pai de Jéssica, integrante da associação A Moleque.
Rosado tem um cargo de confiança na prefeitura, órgão que, na opinião de Silva, deveria ser responsabilizado pelo que ocorreu. Esse assunto ainda ele vai se alastrar por muitos anos em função da divisão de opiniões que existe lá na cidade de Santa Maria. O fato é que a festa está marcada e deve acontecer e mais de 200 convites já foram vendidos. Outro assunto aqui, em nível de estado, que repercute bastante também, é o acidente ambiental que aconteceu lá em Maquiné. A Polícia Civil instaurou nesta terça-feira um inquérito para apurar a causa da morte de 2 praticantes de rapel após um ataque de abelhas em Maquiné, no litoral norte, ocorrido no último sábado. O delegado regional Heraldo Guerreiro não vê em princípio indício de crime, mas destaca que a obrigação é investigar qualquer morte violenta. Depois da abertura do procedimento, a polícia aguarda os laudos de necrópsia das 2 vítimas e solicitou perícia nos equipamentos. Testemunhas e feridos do acidente só serão ouvidos a partir da próxima semana em respeito aos envolvidos. O prazo é de 30 dias para a conclusão do trabalho. Os corpos de Ronei Marcelino Pinto e Jean Carlos Machado Lopes, resgatados na segunda-feira após 10 horas de operação, serão sepultados hoje. Dos 5 feridos, Roberto Schuster, de 73 anos, passou por procedimento cirúrgico ontem e é o único que segue hospitalizado. Esse assunto aí teve uma repercussão muito grande em todo o Brasil. O acidente ocorreu na tarde de sábado, mas equipes de resgate só conseguiram chegar ao local no final da manhã de ontem. Segundo informações dos socorristas, o grupo de 7 pessoas foi atacado por abelhas na localidade de Ninha do Rio do Ouro, distante 24 quilômetros da área central de Maquiné. Ronei e Jean Carlos morreram no local. Outras 5 pessoas ficaram feridas, sendo que 3 delas foram encaminhadas para hospitais do litoral, com dezenas de picadas de abelha no corpo. Bom, agora a gente vai falar de esportes aqui no Estúdio Aberto. O Jornal Progresso está preparando a sua página de esportes com várias informações. Nós tivemos aí no final de semana a finalíssima do município de Harmonia. Também há preparativos para o início dos campeonatos de futebol 7 de vários municípios aqui da região. Olha só, o Clique RBS traz uma notícia assim: do investimento à expansão. Entenda por que a China está levando nossos craques. É a informação que tem aqui no Clique RBS, né? A venda das maiores estrelas do Brasileirão ao final da temporada do futebol nacional não chega a ser uma novidade para o público brasileiro, mas o destino desses craques no final de 2014 surpreendeu. Thiago Tardelli, Ricardo Goulart e Dario Conca, 3 dos principais astros do futebol local, trocaram o protagonismo do Brasil pelos cifrões da China. Esse investimento era algo que já vinha se desenhando nas últimas temporadas. Uma das potências econômicas mundiais, a China, sediou os Jogos Olímpicos de 2008 e usou isso para potencializar todas as modalidades em seu país. Os frutos começaram a ser colhidos em 2012, quando o país ficou em segundo no quadro geral de medalhas, mas ainda faltava o desenvolvimento dos esportes coletivos. O processo é mais demorado, principalmente no futebol, que possui praticantes no mundo inteiro. Portanto, muitos craques aí estão declinando de propostas da Europa, dos clubes fortes da Europa, principalmente da Itália, para entrar na China, logicamente jogar na China. Agora notícias do Internacional, né? Diego Aguirre terá até a sexta-feira para ajustar o Inter, que estreará no Gauchão no domingo. O jogo será realizado na Arena Alviazul contra o Lajadense e valerá também a Recopa Gaúcha, o primeiro título do ano. Ainda sob o impacto do desempenho na derrota para o Shakhtar Donetsk, o técnico poderá realizar alguns ajustes na equipe para o primeiro jogo oficial da temporada. Um deles, o ingresso de Hever no lugar de Paulão. Vitinho deverá ficar como opção. Os 2 recém-contratados não foram relacionados para os amistosos contra o Juventude e o Shakhtar, porque ainda enfrentavam um processo de recondicionamento físico. A mecânica de jogo do meio-campo não funcionou contra o time de Fred, Tyson e Luiz Adriano. Williams não guardou a posição e Newton parecia totalmente fora de ritmo, bem como o D'Alessandro também. Bem, agora a gente vai para outros assuntos. Já está chegando aqui a nossa repórter Clarice Almeida. Ela está chegando aqui nos estúdios da JPTV.
Ela vai trazer informações importantes agora, porque já foi noticiado pelo Jornal Progresso a criação de um grupo incentivado pela Brigada Militar, um grupo de WhatsApp, né, que troca informações sobre possíveis assaltos e assaltantes. E tu estivesse agora pela manhã lá na loja da Claro, né, Clarice? Como é que foi Isso lá? mesmo. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos assistem. Aliás, que nos assistem pela JPTV e que nos ouvem pela RPM Rádio. Bom, Adriano, a história é a seguinte. Parece que o grupo de WhatsApp está funcionando, os lojistas estão satisfeitos com essa ideia aí proposta pela Brigada Militar. O que ocorreu agora recentemente foi o seguinte. No dia 18 de novembro, a loja da Claro aqui de Montenegro foi assaltada. Os bandidos deixaram a funcionária e a gerente presas no banheiro e acabaram escapando. Mas as câmeras de segurança da loja filmaram, né, registraram a imagem dessas pessoas. E o tempo passou e agora, no último dia 22 de janeiro, essas mesmas pessoas voltaram àquele estabelecimento de cara limpa. Pessoas bem vestidas, com roupas bem adequadas, né? Eram 2 homens e um casal. E o comportamento dessas pessoas, logo de chegada, já começou a chamar a atenção das funcionárias da loja. Elas começaram a perceber que tinha um indivíduo que entrava e saía constantemente da loja, olhou a vitrine por várias vezes, o outro solicitou 4 modelos de capinha de celular para ver, 4 modelos diferentes, né? Então, algo não se encaixava muito bem. Até que, ao mostrar a capinha para um deles, ela percebeu que conhecia o outro, né? E aí começou a olhar mais fixamente e identificou. Realmente era um dos indivíduos que haviam assaltado a loja lá no mês de dezembro. Aliás, no mês de novembro. Porém, ela ficou com medo, né, de fazer alguma ação que fosse despertar a atenção deles, né, e não sabia se eles estavam armados ou não, então deixou a situação fluir normalmente, né. Quando eles saíram da loja, imediatamente ela acionou a Brigada Militar, né, e o sistema de pânico também. E nesse período ela também começou a avisar por WhatsApp, né, por mensagens, os demais lojistas a respeito desses indivíduos que estavam circulando pelo comércio. E durante essa troca de mensagens, a dona de uma joalheria pediu mais detalhes, né? Como eles estavam vestidos, como eles eram. E foi aí que essa mulher se deu conta de que essas pessoas já haviam ido na loja, né, durante a manhã e teriam dito que voltariam a 1h30 da tarde. E aí ela acabou verificando o estoque, né, e deu falta de um relógio grande de ouro, se não me engano, foi levado então por esse grupo de pessoas que circulavam aqui pelas lojas de Montenegro. A Brigada Militar chegou a fazer a busca, né, pelas ruas, mas não localizou. Então o pessoal se reuniu, né, e está compartilhando a foto dessas pessoas, inclusive divulgou, né, estarão nos passando por e-mail daqui a pouco mais, para que a gente possa postar no site, né, para que a comunidade inteira então veja, né, identifique quem são essas pessoas e, se for o caso, denuncie, né. Muito bem, Clarice, ainda estamos aguardando uma posição do Ministério Público em relação à representação feita pelos vereadores de Montenegro, Márcio Miller e Renato Krantz. Eles pedem a interdição imediata das obras da ciclovia por considerar que não houve uma aprovação do Conselho Municipal de Trânsito. Exatamente, Adriano. Esse assunto que está dividindo, né, não dividiu apenas a rua, dividiu a população também, os favoráveis e os contrários, né? E esse assunto então acabou chegando ao Ministério Público, onde se aguarda uma definição sobre o caso, né? E como tu mesmo falou, os vereadores não aceitam o fato de que o projeto não foi apresentado. O prefeito disse que o projeto existe, mas não apresentou, né? E também a questão de não ter consultado os órgãos de trânsito do município, né? Como o Conselho Municipal, a Brigada Militar. Então, diante disso, os vereadores temem pela segurança dos pedestres, dos ciclistas, dos motoristas, porque de uma certa forma envolve todo esse grupo, né? Então a gente aguarda aí o andamento dessa situação. Enquanto isso, o prefeito convida grupos de ciclistas, né, para mostrar que há aceitação, que ficou bom,
Então, realmente, né, é uma situação que está dividindo opiniões e não se fala em outra coisa na cidade. A semana passada foi bastante forte, né? Foi trabalhado fortemente esse tema. A gente achou que ia dar uma amenizada, que com o passar do tempo as pessoas vão se acostumando, né? Mas não é isso que está acontecendo. Continua na boca do povo, como se diz, né? O assunto da ciclovia. Onde se chega, o assunto é esse. Tá bom, hoje à noite temos mais um desdobramento desse assunto. A partir das 18 horas, uma reunião na ACI, convocada pela ACI para tratar desse assunto. Bem, Clarice, ainda estamos aguardando uma posição em relação às paradas de ônibus, né? O Grupo Progresso, através de seus canais multimídia, já noticiaram, né, que algumas paradas de ônibus de Montenegro, o guarda-chuva ou a capa de chuva são acessórios fundamentais. A Prefeitura ainda busca recursos para melhorar essa situação, né? Enquanto isso a população aguarda, né, usando o que tem para usar. Por sorte, essa semana não está tão chuvosa quanto as anteriores do mês de janeiro, né? Mas o pessoal se previne, né? Conversei com alguns usuários do transporte público e o banho de chuva tem sido frequente, né? Porque nos bairros, por exemplo, eu conversei com pessoas que disseram que em muitos bairros não tem o abrigo, né? Tem apenas aquela plaquinha sinalizando que ali é um ponto de ônibus, de embarque e desembarque. Então ali a pessoa já se molha. Aí vem para o centro da cidade, faz o que tem que fazer e quando volta para casa, se está chovendo, novamente tem que passar por esse transtorno. O exemplo que a gente traz aqui nessa reportagem é ali da rodoviária. A parada está totalmente sem telhas, né? As telhas estão todas quebradas, então ficar embaixo dela ou não dá na mesma, né? Porque chove igual. Enquanto isso, a administração diz que está em busca de recursos para a substituição desses abrigos. Ok, sobre aquela notícia que a gente falou sobre a nevasca nos Estados Unidos, agora uma notícia internacional ainda, informação, a nevasca afeta 60 milhões nos Estados Unidos e deixa cenário de desolação. Locais como Nova York e Boston tiveram ontem locomoção proibida, mas a extensão da tempestade não cumpre as previsões. Havia uma previsão, inclusive postada no site da Deutsche Welle, e repercutida aqui pelo Grupo Progresso de Comunicação, que seria uma nevasca histórica, né? Mais de 1.800 voos já tinham sido cancelados, mas a temperatura não chegou tão baixa como a previsão e mesmo assim 60 milhões de pessoas foram afetadas. É um número bastante grande, né? É um transtorno enorme, né? Coloca a população em várias situações de risco, né? Como o deslocamento aéreo e também terrestre, né? As rodovias cobertas pelo gelo acabam deslizando, a pista se torna muito deslizante, né? Derrapante. Então é muito perigoso. Quem é obrigado a sair de casa por um motivo ou por outro, né? Tem que ter muito cuidado, muita atenção. Enquanto aqui no Brasil faz esse calor, né? Bastante acentuado lá, essa temperatura aí congelante, literalmente congelante, né? Os dois extremos da situação. Embora que aqui no sul a gente reclama do calor, mas não está tão quente, né? Como cidades como Rio de Janeiro, cidades lá para cima, Bahia, Ceará, enfim. A gente até tem que se conformar com o que tem, né? É verdade. Clarice, a gente vai ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação. Até mais. Fique agora, para quem ouve, a gente ouviu com a boa música da Rádio Progresso de Montenegro. A gente vai ouvir mais uma música legal aqui na programação de qualidade da RPM Rádio.